Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma leitura? Bom, eu sou a professora Fernanda, professora de matemática dos segundos anos, na escola de Nirmanhane, e eu que vou fazer a leitura em voz alta para vocês hoje. Eu escolhi um livro muito legal. Ele chama Os Bichos que Tive, Memórias Zoológicas. E esse livro, quem escreveu foi a Silvia Ortoff e quem ilustrou foi o G. Ortoff. Olha lá, eles dois têm o mesmo sobrenome. Será que são parentes? Isso a gente vai descobrir daqui a pouco. Bom, esse livro tem vários contos e eu escolhi um deles que chama... não vou contar ainda, vou contar daqui a pouquinho. Bom, olhando a capa aí e o título desse livro, Os Bichos que Tive, Memórias Zoológicas, vocês acham que vai falar alguma coisa sobre bicho? Memórias zoológicas? Será que tem a ver com zoológico? Bom, vão pensando aí, olhando a capa do livro, hein? Ainda tem a ilustração da história que a Pro escolheu. Bom, a editora é a editora Salamandra. É uma editora muito boa, muito reconhecida. Por que eu escolhi esse texto? Eu li essa história no ano passado, no começo do ano passado, antes da pandemia, para as crianças dos segundos anos, lá na escola de Nir. E elas adoraram, e vocês vão ver o porquê. Eu já comentei com vocês que eu sou professora de matemática, certo? Então vocês vão gostar também dessa história. Bom, vou seguindo aqui. Essa, então, é a Silvia Ortoff. Vocês já devem ter conhecido um pouquinho dela, né? A professora Ligiane fez uma leitura dela esses dias, né? Da Maria Vai com as Outras. E ela já falou um pouquinho da Silvia Ortoff para vocês. Silvia Ortoff nasceu em 1932, em Petrópolis, Rio de Janeiro. E faleceu em 1997, o ano que a Pro nasceu. Ela nasceu em Petrópolis e ela começou a atuar no teatro com 15 anos. Então, com 15 anos, ela já atuava nos teatros. Ela morou em Paris e ela fez o curso de mímica em Paris. Olha que legal, ela fez aquele curso assim, sabe? Estou preso nas paredes. Ela fez curso de mímica, de desenho, de pintura. Ela fez curso de arte dramática. A Silvia, ela tem 3 filhos, olha lá. E ela casou 2 vezes. O segundo marido dela, o Tato, ilustrou vários livros dela. Olha lá, então ela casou 2 vezes e o segundo marido já ilustrou vários livros dela. Vocês acham que esse G. Ortoff aí é marido dela? Bom, vamos continuar conversando para a gente ver. As suas histórias, ela recebeu vários prêmios, mas, para a tristeza de todos nós, no dia 24 de julho de 1997, Silvia Ortoff nos deixou. Porém, as histórias dela ainda continuam aí para alegrar a gente, né? Para chamar a nossa atenção. Então, eu espero que vocês gostem muito da leitura de hoje, porque a leitura dela é maravilhosa. A Pro adora os livros dela. Aqui estão alguns desses que ela já escreveu. O Sapato que Miava, o Uxa, Hora Fada, Hora Bruxa, Maria Vai com as Outras, que vocês já devem ter conhecido, A Vaca Mimosa e a Mosca Zenilda, e Os Bichos que Tive. Vocês vão conhecer os bichos que tive hoje. Maria Vai com as Outras, vocês já conhecem. Uxa, Hora Fada, Hora Bruxa, eu ainda não li. O Sapato que Miava eu já li, A Vaca Mimosa e a Mosca Zenilda também. Gostei de todos eles. Espero que vocês gostem também. Olha lá o ilustrador, G. Ortoff. G. Ortoff nasceu em 1959. G. Ortoff é filho de Silvia Ortoff. Isso mesmo, ele é filho da Silvia. Olha lá, ele parece um pouco com ela, não parece? Olha lá, os dois se parecem.
Ele também nasceu em Petrópolis e ele já se formou em artes visuais, ele é artista plástico, desenhista industrial e professor de artes plásticas, perdão. Ele nasceu então no Rio de Janeiro e atualmente ele vive e trabalha em Brasília, Distrito Federal. Ele contou um pouquinho da história dele, da mãe dele, no canal dele lá no YouTube e também num site dele. Mas depois a Pro divulga para vocês, combinado? Muito bem. Olha lá o conto que eu escolhi. Bicho-papão da minha imaginação. E aí, o que vocês acham que vai acontecer nessa história? Bicho-papão da minha imaginação. Bicho-papão existe? Qual é o bicho-papão de vocês? O bicho-papão é o medo que a gente tem. Então, vamos supor, a minha filhinha, ela tem medo de cair o dente. O bicho-papão dela é o dente, porque ela tem medo da dor. E o de vocês? Qual é o bicho-papão de vocês? Mas é tudo parte da nossa imaginação. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Conversa com quem tá do lado aí e aguarda que nós vamos começar. A gente tem muitos bichos na vida. Eu, como toda criança, tive o meu bicho-papão particular, chamado medo. Bicho-papão aparecia nas horas mais escuras da noite, naquelas horas em que a cabeça da gente começa a imaginar besteira. Imagina. De repente, o medo toma conta do mundo. Bicho-papão, a gente inventa. O meu foi inventado por uma cozinheira gorda chamada Guiomar. Guiomar era gordíssima e vivia contando histórias terríveis de botar cabelo em pé. Eu tenho cabelo crespo até hoje por culpa de Guiomar. Ela me contou cada uma, arrepiei tanto que arrepiada fiquei. Dizem que a gente não deve contar histórias de morrer. Dizem que a gente não deve contar histórias de meter medo para crianças. Por isso, não vou contar o que Guiomar contava. Eu sei que de tanto ouvir a cozinheira, criei o meu bicho-papão particular. Ele era assim, olhos cor de fogo, pés virados para trás, soltava muita fumaça pelas ventas e era mula sem cabeça, além de pular num pé só. E usar uma touca vermelha, fumar um cachimbo e de vez em quando parecer com a minha professora de matemática. Olha lá, eu sou professora do quê? Olha esse menino. Tinha vezes que bicho-papão era ótimo, nem existia, mas bastava ser de noite e de tempestade. Lá vinha o bicho-papão, vestido de lençol branco, casaco de padre, chapéu de freira, blusa de crochê e leque de plumas. Era realmente uma coisa impossível, não existia, era o meu medo. Uma noite, cismei que meu pai era o bicho-papão. Foi cismar. Pronto, aconteceu. Não aconteceu de verdade, mas aconteceu dentro da minha cabeça. Cabeça da gente é fogo. Eu já estava deitada. Era uma noite escura. Papai estava conversando na sala com visitas. De repente, pensei assim: o bicho-papão está fingindo que é meu pai. Ele está lá na sala conversando, enganando todo mundo, tomando a forma de meu pai, o danado. Mas não é meu pai, é o bicho-papão. Para tirar a dúvida, vou chamar ele para vir aqui no meu quarto. Se ele tiver pé de pato em vez de ter pé de gente, é porque ele não é meu pai. O vento batia na cortina branca, igual aos filmes de terror. Resolvi que preferia dormir sem saber da verdade. Chamar meu pai para tirar a dúvida? Deus me livre. Lembrei de uma reza que Guiomar tinha me ensinado para espantar todos os males do mundo.
Era uma reza complicada. Precisava rezar e dar uns pulinhos e umas voltas. Para rezar aquilo, seria necessário sair debaixo do cobertor. Deus me acuda! Meu bicho-papão era assim, tinha pés para trás e era de pato. Às vezes eram só de pato virados para frente mesmo. Resolvi tomar coragem, mas o pavor não passava. Era preciso rezar a reza de Guiomar, pois comecei a ouvir a voz de papai, como se ele tivesse uma voz com sotaque papônico. Ai, era preciso sair da cama e rezar a reza. Pulei da cama rápido, acendendo a luz da cabeceira. Sombras enormes projetavam-se nas paredes. A cortina continuava a dançar, enquanto o vento gemia lá fora. Comecei a recitar a reza. Senhor dos aflitos, protegei-me a mim e a esta casa, pelos 4 cantos. Tinha que dar 4 pulos de cada vez, virando-me para um canto do quarto. Pelas 3 estrelas cadentes, levantar o braço esquerdo 3 vezes. Pelo anjo arcanjo Jeremias, que o mal desapareça por aquela janela. Ajoelhar em frente da janela. Em 7 rodopios quentes e frios, rodar 7 vezes. Nesta exata hora em que eu estava dando o 7º rodopio, o meu pai entrou no quarto para ver a barulheira. Que barulheira era aquela? Foi entrar, eu pulei de volta para a cama, dura de pavor. Seria meu pai ou seria o bicho-papão? Eu ainda não havia terminado de rezar a reza. Faltava completar o 7º rodopio, depois rezar uma Ave Maria. Você está de luz acesa, Silvia? Estou sem sono, papai. Papai aproximou-se para ajeitar o meu cobertor. Eu, de olhar duro, sem espiar os pés dele, com certeza eram de pato, virados para trás. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E agora, será que era mesmo um bicho-papão ou era só o pai dela? Você precisa dormir, menina. Amanhã o colégio começa cedo. Resolvi espiar e a dar uma olhadinha rápida nos pés do meu pai. Era só tomar coragem. Suava frio, tremia toda apavorada. Você está com frio? Pronto, ele perguntou isso só para me soprar o fogo de suas ventas. Era mula sem cabeça, fingindo ser o papai. Tinha pé de pato, com certeza absoluta. Tomei coragem, virei os olhos para baixo para espiar e neste segundo ele apagou a luz dizendo: boa noite. Fiquei sem saber se era meu pai ou se era o bicho-papão. Até hoje meu cabelo é duro de pentear. Espetou arrepiado para sempre. E aí? Vocês gostaram da história? Qual parte vocês mais gostaram? E qual é o bicho-papão de vocês? Conta lá pra Pro, viu? Que a Pro quer saber tudo. Vocês indicariam essa história para um amigo? Por que você indicaria? O que você gostou tanto dessa história que te faz indicar para um amigo? Um beijo, meus amores. Uma boa aula para vocês. Qualquer dúvida, só chamar a professora. Tchau, tchau.